Fala galera, beleza? A pedido de uns inscritos, então a gente tá aqui pra testar um pouco o deck. Antes eu vou mostrar pra vocês a build que vai ser testada. Então é 3 Zephyr, 3 Efraf, 3 Efrânio. Não muda muito da build que eu já passei pra vocês. 3 Efraxi, um Zephyr Tuban, um Exciton, um Zephyr Wind e um Shadow Zephyr Core. Eu tô usando o Zephyr Core porque eu cheguei à conclusão de que ele é uma peça boa pro deck, porque quando o deck zica e não vem o combo de Dark Worm, se a gente só fizer Pennon dele, ele busca outra escala e a gente consegue ter acesso ao Electromite mais fácil. Se ele vier na mão, a gente também consegue enviar com Ravine pro Grave pra estar invocando um bicho da escala, ou a gente pode estar enviando ele com Foolish também. Ele também é útil para fazer fusão, a gente consegue copiar o efeito do Electromite no Grave utilizando ele como matéria. E a gente consegue mandar ele pro Grave com Foolish Burial. Ou a gente consegue ainda fazer Exis utilizando ele e detachar o material do Exis para ativar o efeito dele. Estou utilizando um Astrograph, a Brigada de Dark Worm. Eu estou usando 2 dele para não zicar. E um Gate Zero, Destrudo. Eu não gosto do Destrudo, mas ainda estou usando. Ele me zica muitas vezes na mão. Apesar de saber do potencial dele no deck e da importância, é uma peça que eu tiraria fora e estou cogitando a possibilidade de estar tirando ele futuramente. Hand Trap, 2 Ghost Ogres e 2 Veilers. Não tenho Ash, então estou usando Veiler. Um Upstart Goblin. Não gosto do deck Zeke, então eu estou sempre enxugando ele o máximo possível. E o Upstart tem o combo com Oráculo, de buscar a carta do topo do deck. 3 Shrine, um Foolish Burial, 3 Terraforming. Não é muito porque a gente vai estar utilizando uma Ravine e 3 Oráculo. Então se vier, por exemplo, 2 Oráculo e um Terraforming, a gente busca a Ravine descarta um Oráculo, nunca zica. 3 Zephyr Providence, e é isso. E de trap, uma de cada. Uma Nine Pillars, uma Zephyr Divine Strike e uma Zephyr War. O Extra Deck, tá, galera? Eu não sei se tem tanta importância assim, mas a gente consegue estar adaptando eles, principalmente de região para região. Aqui na nossa cidade, por exemplo, não tem tantos pêndulos magícia, então não adianta a gente tentar adaptar o deck ao meta se não tem os deck metas na nossa cidade. Então eu não vou mostrar porque fica aí para decisão de cada um saber o que cabe no seu extra deck ou o que cabe no seu orçamento. Vamos começar então a fazer um hand test. É uma mão tanto quanto ruim, não é algo muito bom, mas a gente consegue um Terraforming. Terraforming vai estar buscando a Ravine. A gente ativa então a Ravine. Vamos descartar Zephyr War. Dark Room. Dark Room pro Grave, Dark Room fez Special. Normal do Zephyr Tuban. Link 2. Electromite. Efeito do Electron. A gente manda Zephraf pro extra. Efeito do Electromite. Seleciona a Ravine. Destrói. Zephraf pra mão. Ativa Gate Zero. Ativa Zephraf. Efeito do Zephraf. Mandar um Zefrânio. Penão de 2 bichos. Pessoal, só pra lembrar, o Zephraf ele não restringe invocação por pêndulo. Então, por exemplo, como o Gate Zero
ele possui escala 0, a gente pode estar fazendo Pendulum Summon de um Effect Veiler se for necessário. Efeito do Zefranium. Por exemplo, aqui ó, a gente pode estar buscando Providência. A Providência buscar Divine Strike. A gente podia ter feito o pêndulo do Veiler. A gente consegue estar fazendo um Synchro 7. Meteor Burst, efeito, Special, Overlay, Absolute, Link 3, Metaltron, efeito do Absolute, Special. Então aqui a gente já vai ter duas negações. Pessoal, sempre é bom ressaltar que a gente não pode esquecer do efeito do Zefra Metaltron, porque diversos jogos, pelo fato da gente sempre ter bastante carta no extra deck, o Vortex vai negar múltiplas cartas, vai negar uma num turno, outra no outro turno, uma num turno, outra no outro turno. Então 3000 de defesa é bem difícil de tirar. A maioria das pessoas, quando a gente nega a primeira carta, eles dão Ogre no Vortex. Então sempre é bom a gente ressaltar que ele foi um monstro invocado do extra deck. Então o efeito do Zefra Metaltron funciona se acaso a gente levar Ghost Ogre nele. Por exemplo assim, a gente tem uma negação aqui e a gente tem uma negação pelo efeito dele. Se acaso ele morrer levar uma Ghost Ogre, por exemplo, a gente nega, volta um bicho pro deck e ele levou Ghost Ogre, ele morreu. A gente sempre tem que ativar o efeito do Zefra Metaltron para voltar um monstro tanto do extra quanto do Grave pra mão. Se você, por exemplo, tem só um Electromite, você pode estar voltando Electromite. Se você tem mais Electromite e não vai precisar, você pode estar voltando um Gate Zero, você pode estar voltando uma Hand Trap, ou você pode estar voltando um Pêndulo para acertar suas escalas e jogar no próximo turno. Vamos tentar de novo então. O Veiler insiste em vir, se fosse Ash não vinha. Então a gente vai ativar Shrine, obrigatoriamente. Supreme King, Special, efeito. Gate Zero. Vamos ativar o Gate Zero. Ativar o Zefraf. Efeito do Zefraf. Zefrânio. Pêndulo Summon do Zefrânio. Nesse caso, eu não acharia necessário fazer um Electromite. Eu deixaria para uma jogada de segundo turno, porque só o Pêndulo Summon do Zefrânio já vai deixar o deck bem forte. Por exemplo, aqui ó, a gente busca Zephyr Providence, ativa Zephyr Providence, e a gente busca Divine Strike. Por quê? Porque a gente já tem o Veiler e a gente já tem o Ogre. Se a gente só setar essas duas cartas, a Nine Pillars vai negar e vai embaralhar no deck e vai destruir o Zefrânio. Quando o Zefrânio morrer, ele pode buscar o campo, que vai dar plus pra gente no próximo turno. Então a gente ainda tem a segunda negação, ainda tem o Ghost Ogre e ainda tem o Veiler. Então a gente não precisa fazer o Electromite para dar plus. Até porque a gente já fez Pendulum Summon, então não vai compensar muito. O plus não vai ser tão grande assim, a gente pode acabar perdendo as negações. É preferível ficar com as negações. O deck de Zefra não depende tanto do Electromite. Os combos são muito fortes, o Electromite é o que dá ataque, é o que dá força pro deck. E consistência também, mas não, ele dá um 20% de consistência e ele dá um 80% assim de ataque. Então ele não é tão importante. Principalmente se a gente não abrir com o combo de Dark Worm. Então aqui a gente vai ter o Terraform. Buscar o Oráculo de Zefra. Ativa o Oráculo de Zefra. Vamos buscar o Zefraxi. Ativar o Supreme King. Vamos ativar o Zefraf. Efeito do Zefraf. Zefrânio. A gente faz Pêndulo do Zefrânio e Pêndulo do Zefraxi. Aqui a gente tem duas opções. A gente também pode estar fazendo pêndulo. A gente só pode fazer pêndulo aqui. Buscar a counter pelo efeito do Zefrânio.
fazer o Kaofeng, que a gente já vai ter uma negação e uma hand trap, e ficar com a Ogre. Ou a gente pode fazer Pendulum Summon de tudo, daí agora a gente adiciona pelo efeito do Zefrânio. A gente busca 9 Pillars. Então a gente faz um Link 2 aqui. Faz o Electromite. O Electromite busca um bicho pro extra. Eu vou buscar um Zefrax aqui. Não vou fazer o combo com o Astrograph, porque eu vou usar para buscar Hand Trap. Então agora a gente faz um Synchro 6 com a Ghost Ogre e com o Zefrânio. Kaofeng. Então a gente tira o efeito do Oráculo. Busca um monstro do deck pro topo. Vamos estar buscando uma outra Ogre. Quem tem Ashes, quem tem Lancia, quem tem Draw Lock Bird para muito deck, é sempre importante saber. A gente busca. Não precisa ser Hand Trap, pode ser qualquer monstro. Então agora a gente ativa o efeito do Electromite. Destrói o Zefraf, busca ele mesmo pra mão. E efeito de draw do Electromite a gente compra a carta que a gente selecionou. Então a gente seta 9 Pillars. A gente vai ter a negação dela do Kaofeng e a Hand Trap. É sempre importante ressaltar que quando a gente faz o Kaofeng utilizando o Zefrânio, o oponente não pode ativar efeito de monstro terra. Então se a gente pegar um deck como o Spyro, por exemplo, isso vai atrapalhar um pouco. Pra quem usa build com o Calamities, eu já vi combo com o Calamities na internet, é sempre importante também fazer esse combo com as Hand Traps de primeiro turno, porque a gente consegue estar destruindo o Kaofeng e gerando recurso pra gente estar fazendo o Cloudcast o turno que vem, pra estar buscando o Kaofeng pra fazer o Calamities. Sem segredo. Foolish Burial. Dark Worm, Special, Gate 0. Ativo o Gate 0, ativo o Zefraf, efeito do Zefraf. Zefrânio. Pêndulo de 2 bichos, dele. Efeito do Zefrânio. A gente geralmente ativa o efeito do Zefrânio que tá na escala de pêndulo, pra se caso a gente levar uma Ogre, ele morrer e deixar o espaço livre pra gente continuar fazendo synchro, fazendo jogada. Então a gente vai fazer o Link 2. Electro. Efeito do Electron. Vamos buscar o Zefrax. Eu gosto sempre do Zefrax do Extra porque ele é como se fosse um Tanner grátis, porque ele torna outro Zefra Tanner. Mas a parte ruim é que ele sempre volta pro fundo do deck, então é sempre bom a gente ter um Zefrax no Extra. Eu vou ativar o efeito do Electromite. Vou selecionar o Zefraf. Vou destruir ele. E vou buscar o Zefrax pra mão porque eu já tenho um Zefraf. Então eu ativo o efeito do Electromite e compro uma. Zephyr Providence. Dessa vez eu vou buscar a Zephyr War para estar podendo destruir, por exemplo assim, ó. A gente não necessariamente precisa usar o Zefrânio, a gente pode deixar ele para fazer jogada no próximo turno. A gente pode, por exemplo assim, ó, ativar o Zefrax e destruir ele durante o turno do oponente para estar fazendo o efeito do Electromite. Então ativo o efeito do Destrudo, paguei metade dos pontos, voltou pro fundo. Synchro 7. Esse carinha. Invoca esse carinha. Exis. Esse cara. Esse cara. Efeito, esse cara. Eu gosto de buscar a Zephyr Providence e não a 9 Pillars. Por que eu não busquei 9 Pillars
aqui pra negar embaralhar no deck e busquei a Zephyr War, sabendo que ela só destrói. Porque no caso de levar um Dark Hole ou um Raigeki nesse campo, se eu banir a Zephyr Providence do Grave, somente ele vai ser destruído. Então a gente tem a negação dele, mas a gente tem a probabilidade de levar um Dark Hole ou um Raigeki. Então se a gente levar, a gente bane ela pra ele não ser destruído, só ele. E a gente perde ele e ativa o efeito do Metaltron pra tá voltando Electromite ou pra tá reciclando as jogadas, assim como a gente fez anteriormente. Uma mão não muito boa, pra ser sincero, veio uma mão horrível. Mas a gente consegue ainda estar jogando. Dragon Shrine. Dark Room. Gate Zero. Não necessariamente a gente precisa ativar o Gate Zero, a gente pode ficar com ele na mão esse turno. A mão não veio tão ruim porque a gente começou com Veiler e com Zephyr War. Então a gente consegue meio que parar as jogadas do oponente. Então funciona assim, ó. Como a gente não tem um monstro pêndulo para fazer normal summon e fazer Electromite para dar o plus, a gente pode simplesmente ativar o Zefrânio e setar Zephyr War. Dessa forma, no turno do oponente, eu consigo estar ativando o Zephyr War, destruindo o Zefrânio para destruir uma carta do oponente, pode ser um campo, por exemplo. Aí eu ativo o efeito do Astrograph, faço Special, e eu busco outro Zefrânio do deck para mão. A parte boa disso é que no próximo turno eu vou ter as escalas que eu preciso, 0 e 7, e eu já tenho o Zefrânio no extra. É um combo um pouco ruim, mas a mão veio muito ruim, a gente zicou dessa vez, então é o que dá pra fazer isso daí. A gente sempre tem que se adaptar às jogadas. Não é todo turno que a gente faz o combo. O vídeo de 3 cartas que... O combo de 3 cartas que eu fiz cerca de uns 5 vídeos com eles lá, eles têm cerca de 65 a 70% de probabilidade de acontecer. Relevando o número de cartas que a gente tem para poder buscar eles. Então nem sempre eles vão acontecer. Cerca de 2 a cada 3 jogos. Uma mão normal. Foi como a mão de antes. Oráculo. Zefraf. Ativo o Zefraf. Dessa vez, pessoal, eu vou estar mandando o Zefracor para estar podendo fazer o plus do Electromite, porque eu comecei com bastante monstro Zefra. Então eu estou ativando o Zefra Tuban. Vamos ver o que faremos. Vamos fazer pêndulo de 2 bichos, desse cara e desse cara. Só deles dois. Efeito dele Shrink 1, efeito dele Shrink 2 para mim não levar Ash. Efeito dele eu faço o special dele. E efeito do Zefrânio, a gente vai estar buscando 9 Pillars. Então agora eu faço o Link 2. Electromite. Efeito do Electron. Buscar o Zefrax. Então agora a gente pode dar plus da seguinte forma. Ou a gente já tem a negação, a gente pode dar o normal dele para buscar um outro Zefra, pra gente setar as escalas de Zefra, para quando a gente negar ter Zefra War. Mas eu vou preferir fazer normal summon da Ogre e fazer um Synchro 9 para estar fazendo o setup do Kaofeng. Efeito do Oráculo de Zefra. Ghost Ogre pro topo.
Lembrando, pessoal, que isso não busca só Hand Trap, não só Tanner. Busca qualquer monstro do deck pra mão. Por exemplo, assim, ó. Eu ainda não fiz normal summon. Eu vou ativar o efeito do campo e vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Só um exemplo, vou colocar o Dark Worm no topo do deck. Embaralhei o deck, coloquei o Dark Worm no topo do deck. Aí eu ativo o efeito do Electromite, destruo o Zefraf e busco ele mesmo. Efeito do Electromite de comprar uma carta, comprei o Dark Worm. Agora eu faço normal summon. E busco o Gate Zero. Eu só fiz esse combo porque anteriormente eu já havia feito aí no vídeo, já tinha feito o combo com Hand Traps, que podia buscar Draw, Lancia, Ash, Ogre. Então dessa vez eu tô fazendo esse combo, só pra dar uma diferenciada. A gente ainda tem a opção de estar ativando o Zefraf e estar ativando o outro monstro, pra estar negando com a Nine Pillars e destruir o Kalfeng pra buscar Hand Trap. Lembrando que se a gente negar com a Nine Pillars e buscar a Zephyr War, quando a gente ativa a Zephyr War da mão, a gente seleciona uma escala e uma carta do oponente destrói, o Electromite ainda compra uma carta, porque ele compra uma carta toda vez que um pêndulo é destruído, pode comprar em ambos os turnos. Primeira vez que veio o Upstart, infelizmente a gente não vai poder usar ele pra comprar a carta do Oráculo. Vamos ativar o Upstart então, já que a gente não começou com nada de especial na mão. Terraform. Perfeito. Terraform. A gente pode buscar o Oráculo para estar fazendo o pêndulo, mas dessa vez eu vou preferir buscar a Ravine. Ativo a Ravine. Vou descartar um Zefrax para mandar o Dark Room pro Grave. Efeito do Dark Room. Special. Gate Zero pra mão. Faço normal do Zefrax. Faço um Link 2. Electromite. Efeito do Electron. Zefraf. Então a gente ativa o efeito do Electromite. Destrói a Ravine. Ou a gente pode estar fazendo o seguinte. A gente pode estar ativando o Zefrânio. E ativa o efeito do Electromite no Zefrânio. Porque a gente começou com o Astrograph na mão. Então a gente destrói o Zefrânio para buscar o Zefraf. Ativa o efeito dele de comprar. Ativa o Astrograph em Chain. O Astrograph vai fazer Special. Vai buscar uma cópia de Zefrânio do deck pra mão. E agora a gente compra uma carta. Terceiro Zefrânio. Não foi o melhor draw de todos, mas o combo foi bom. Então agora a gente ativa escala 0. Ativa o Zefraf. Efeito do Zefraf. Como a gente tem bastante Zephyr no extra deck, talvez a gente não consiga fazer pêndulo de todos. A gente pode estar mandando a Zephyr Wind, porque quando ela pêndulo sumo ela vai buscar um Zephyr do extra pra mão, então a gente sempre tem recurso. É sempre importante ter recurso. Como a gente comprou um Zefrânio, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer pêndulo de 3 bichos. Esse aqui. Zephyr Wind e o Zefrânio. Efeito do Zephyr Wind. Vamos buscar o Zefrax pra mão. Efeito do Zefrânio. Vamos buscar a Zephyr Providence. Eu vou ficar com a Zephyr Providence por enquanto. Vamos fazer o overlay. M7. O amuleto achar um carinha desse. Buscar um Zefrax pra mão. Não é um combo muito específico, mas é um combo que ele gera bastante recurso. A gente não consegue colocar muita negação de primeiro turno de campo. A gente podia ter feito o mesmo combo com o Kalfeng, em vez de invocar o Zephyr Wind. Era só fazer pêndulo do Zefrax e do extra. Eu só estou fazendo combo diversificado e diferenciado para vocês terem noção do leque de oportunidades que a gente pode ter durante um jogo. Então é sempre questão de você adaptar a jogada durante um jogo.
a gente já começou com o combo completo. Foolish, Zephraf e Zephyr Providence. Vamos ativar Ravine. Vou descartar o Destrudo. Porque ele é inútil, tanto faz, não tem diferença ele na mão ou ele no... Vou mandar o Dark Worm. Efeito do Dark Worm, Special. Vamos buscar o Gate Zero. Vamos ativar Zephyr Providence. Buscar o Oráculo. Ativar o Oráculo. Zephyr Wind. A gente ativa o Zephraf. Mandando o Zefrani pro extra. Pra ele ficar de escala 7. Então a gente faz normal Zephyr Wind. E busca o Zefrânio pra mão. E a gente ativa o Zefrânio, mesmo sendo duas de escala 7. Link 2. Electromite. Efeito do Electromite. Astrograph.